Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de série. Fazia tempo que a gente não falava de série aqui, né, gente? Mas hoje a gente vai trazer uma série bem bacana, que é a série Ainda Não Estou Morta. Só tem uma temporada ainda da série, são episódios curtinhos, então é bem bacana de ver. E é engraçado, gente, é engraçado, é gostoso de assistir. Não sei quem já viu aqui. Coloca aqui se vocês conhecem essa série. Essa série, para mim, aqui está disponível na Disney Plus, na Star Plus, que é a mesma ali da Disney, né? Mas o Damião já vai passar para vocês aí toda a ficha de onde que está disponível aí para vocês. Olha, ainda não estou morta, está disponível na Star Mais aqui no Brasil. Data de lançamento do primeiro episódio da primeira temporada, 24 de maio de 2023. São apenas 13 episódios, 25 minutos de duração cada episódio. São vários diretores, Kai Johnson, o David Windsor, o Dean Holland e Todd Holland. Olha, é uma comédia e não conheça, é a série de uma série estrelada por Gina Rodrigues, mistura comédia com pitadas de elementos sobrenaturais e o resultado ali é hilário, muita risada. Nil Serrano é uma jornalista que parecia ter alcançado o auge da carreira, no entanto, tudo em sua vida desanda de forma que ela se vê falida, recém-solteira e descrevendo a si mesma como um desastre. Então, ela retorna à cidade em que morava, em busca de recomeçar a vida. A ideia é retomar a carreira que deixou para trás 10 anos antes. E as coisas só pioram. Não vão ser fáceis como imagina, né? Primeiro, ela precisa aceitar o único emprego que encontra, o de escrever obituários para um jornal. Depois, ela passa a receber conselhos nada convencionais das fontes mais improváveis do mundo. Os mortos, Tati, os mortos sobre quem ela está escrevendo os obituários aparecem para conversar com ela, Tati. Cara, é muito legal essa série. Vocês já assistiram Jane the Virgin? É a mesma. A Nell, que é a personagem principal, é a Jane. Pega essa. Então, se você gostou, você já assiste essa também, mas essa é outra pegada totalmente diferente. E é mais legal, porque vai falar de uma parte espiritual também. É bem gostosa essa série, é bem gostosinho de ver. E aí, já que a gente está aqui na empolgação do começo da série, blá, 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 já dá seu like, já coloca o seu joinha aí, já segue a gente, para que a gente depois possa falar de outras séries e outras coisas. Vocês têm outra dica? Vocês gostam dela? É bem legal, gente. Depois a gente troca algumas ideias aí. Vamos primeiro ver a nossa vinhetinha. Vinhetinha rodada, a gente já pode falar da Nel. Essa série é bem bacana porque tudo começa aqui. Ela terminou uma relação e ela tá ali numa depressão pós-relação ali, né? E, claro, a gente não sabe tudo que envolveu essa relação e tal, mas ela tá ali na deprê, na cama e não quer fazer nada da vida, né? Até que, filha, você precisa trabalhar, você precisa fazer alguma coisa na sua vida. E aí passaram uns anos que ela ficou fora do mercado. E ela é jornalista. Ela ficou fora do mercado e ela vai lá e o que ela faz? Ela pede emprego para o mesmo lugar que ela já tinha trabalhado. Aí a chefe dela, que é uma pessoa bem legal, falou: tudo bem, pode vir, né? Mas deu para ela a pior sessão, que é a sessão de obituário, né? Aí, beleza, ela, bom, preciso de emprego, vou fazer qualquer coisa, né? Vou fazer isso. Só que, no entanto, porém, toda vez, sobretudo, o que passa com ela? Ela começa a ver os mortos lá, os espíritos que ela precisa escrever o obituário deles. E ela já pensa, e aí, o que faço agora? Né? Tô louca. E, claro, para as pessoas que estudam a mediunidade ou já passaram por algum tipo de experiência mediúnica,
Nem sempre, quando a gente começa com esse exercício da mediunidade, e se a gente não estuda, que é o caso dela, não entende esses fenômenos e tudo mais, não sabe o que está acontecendo. E tampouco consegue distinguir que é uma pessoa morta e que é uma pessoa viva. E aí, ela fica um pouco confusa, né, no começo, até o final ela fica confusa, vamos combinar. Ela fica ali sem saber muito como lidar com isso, e agora mortos e tal. E é uma relação muito engraçada, porque ela não sabe como lidar com isso, ela tem vergonha. Como é que eu falo para as pessoas que eu estou vendo morto, né? Que eu estou vendo um espírito? Então, ela demora ainda para conseguir encaixar aquilo na vida dela, e está demorando até agora, né, Daniel? Porque, na verdade, né, é muito bacana, e a gente vai se distraindo, e esse papo, né, que fala de mediunidade, ele é muito importante, né, porque aí você vê, a gente para aqui, a sessão pipoca espiritual, né, e a gente vai falar do quê? De mediunidade, né, e de aquilo que é o que é mais interessante, né, e às vezes ouvindo as histórias, são muitas histórias ali que acontecem, né? São as histórias dos amigos, são as histórias daquelas pessoas que desencarnaram, e aquelas histórias que quantas e quantas vezes, né, não são de grandes aprendizados para todos nós, né? Podemos aprender com aquelas histórias. E aquilo, né? São espíritos, né? Encarnados, somos espíritos, né? Encarnados, desencarnados, aprendendo com as experiências dos outros que construímos melhores experiências do futuro. Então, ficar muito tempo sem realizar um aprendizado algum é preocupante, né? Nenhum de nós, sem exceção, pode prescindir de aprender. Levar uma vida de aprendizados é fundamental para ser feliz. Estamos na Terra para aprender e conviver. Na convivência, né, nos fortalecemos. Aprender a conviver é mecanismo fundamental de nossa educação como espíritos em desenvolvimento, né, Tati? Aprender, né, gente? Aprender sempre é bom para tudo, né? E a gente aqui está falando de mediunidade. Claro, né, vocês são pipoca espiritual. A gente já está falando de espírito, está falando de mediunidade. Estou falando das duas coisas, né? E ainda mais numa série que fala sobre esse tipo de coisa, né? No caso, ela não está preparada, ela não estuda sobre o assunto, ela não entende sobre o assunto. Então, ela tem vergonha disso. Ela tem medo do julgamento das pessoas, né? Mas a série, ela trata não só dela ver os espíritos, né? Mas trata de muitos temas que eu acho importantes a gente colocar aqui também. Trata da convivência com pessoas que são diferentes de nós. Ela, no caso, vive com um outro rapaz, que é um amigo, né? Então, aqui na Espanha, a gente falaria companheiro de piso, né? Companheiro de casa, né? Então, ela vive com uma pessoa, com um amigo, e que são totalmente diferentes. E ela aprende a lidar com essas diferenças. Ela aprende a lidar também com as diferenças entre ela, a chefe, sua melhor amiga. Então, uma série que faz também a gente pensar um pouco sobre como nós convivemos com o próximo, quanto nós nos doamos, o quanto nós podemos auxiliar o outro, quanto as nossas diferenças fazem com que a gente mude também. E, claro, na série, os espíritos ajudam ela a ver esse tipo de coisa também, né? Então, ela acaba querendo ajudar e escrever o obituário, mas acaba sendo ajudada por eles também, de querer compreender a chefe, querer compreender, entender o lado das outras pessoas, querer ajudar aquelas pessoas que às vezes ela nem tem tanta intimidade, nem conhece tanto, porque embora ela viva no mesmo ambiente da casa que o menino, eles não se conhecem muito, né? Ela sabe que eles são diferentes, mas que no fundo eles precisam se conhecer melhor para conseguir ter um melhor convívio, né?
E essas coisas acabam acontecendo quando a gente acaba passando muito tempo com a pessoa no mesmo ambiente. Por mais que a gente seja diferente, a gente precisa aprender a conviver. Então, é legal quando a série trata de diferenças, da gente aprender a conviver. Mesmo porque se a gente encarnou nessa terra, neste planeta, a gente precisa aprender a conviver com o próximo, né, Damião? Sim, esse é o desafio. Estamos aqui com esse desafio de como conviver e conviver com harmonia com aqueles que estão ao nosso lado. E aí você estava falando, né, Tati, sobre mediunidade. E a gente já falou muitas vezes aqui no canal, né, na sessão Pipoca Espiritual. É bastante comum, né, as pessoas se referirem a pessoas portadoras de mediunidade como sendo espíritas. O que não é verdade, mesmo porque a mediunidade não é privilégio dos espíritas, nem tampouco invenção do espiritismo. Mediunidade não é exclusividade dos espíritas, é de todos os tempos. É uma faculdade inerente ao homem, dada por Deus, para que ele, deste mundo de dores, possa alçar ao infinito e receber o socorro e o amparo espiritual. As pessoas, inclusive, aquilo que a Tati estava falando, têm medo por não compreender. A questão da mediunidade tem sido pouco compreendida ainda na atualidade, né, Tati? E aí a gente também vê na série o quanto tem que aprender a abrir mão, o chefe, né? E o quanto, né, Tati, a gente tem que praticar aí a humildade, né, Tati? É que às vezes as pessoas têm alguns cargos, né? E daí, para elas, o cargo é mais importante do que auxiliar o próximo, do que pensar no bem do outro, no que a gente pode fazer. Então, não importa o cargo que a gente tenha, não importa a importância que os outros deem a nós, não importa como nós nos percebemos. E nós podemos ser humildes onde nós estivermos, lá embaixo ou no topo. A gente pode usar a nossa humildade sempre. E é através dos ensinamentos, por exemplo, dos evangelhos, né? No nosso caso do Evangelho segundo o Espiritismo, mas dos evangelhos em qualquer outra religião, que a gente aprende isso. A abrir mão das coisas, a auxiliar quem estiver no nosso caminho. Que isso é importante. A gente precisa aprender com a humildade do próximo. Humildade não é você se rebaixar a nenhum nível. É você não se exaltar diante do outro. Porque a gente não precisa se exaltar. A gente não precisa provar que é melhor que ninguém. Porque a gente não precisa ser melhor que ninguém. Porque no fundo a gente não é melhor que ninguém. Eu posso saber de algum tema um pouco mais que você. Mas eu garanto que em muitos outros temas você sabe muito mais do que eu. Então, eu não sou melhor que você em nada. Nós não somos autossuficientes. Nós precisamos do próximo. Então, se eu sou humilde o suficiente para entender isso, eu consigo trabalhar dessa forma. Eu consigo conviver com as pessoas dessa forma. Então, que nós possamos trabalhar essa humildade. No caso da série, a gente tem ali a chefe dela, né, que é uma pessoa nada humilde. Uma pessoa nada humilde. E aí a gente mostra um pouco de como ela aprende um pouco da humildade com a convivência com outras pessoas. E como nós podemos auxiliar o próximo através da nossa humildade também. Então, é um aprendizado para todos. É um aprendizado para todos. E a série também nos fala muito de uma coisa que eu adoro, que é aprender com a história dos outros. Né? Por que a gente tem esse programa? Por causa disso.
Porque a gente aprende com histórias, a gente aprende com a história dos outros. Ah, mas é ficção. A gente aprende com ficção, a gente aprende com história real, a gente aprende com desenho, a gente aprende com documentário, a gente aprende com histórias. E quando a história do outro toca o nosso coração, por algum motivo, por ser algo que nós nos identificamos, ou algo que mexe com um pouco do nosso sentimento, faz com que a gente mude alguma coisa dentro de nós. E na série também tem essa pegada. Por quê? Porque ela precisa contar histórias das pessoas que morreram. E o que a gente faz com essas histórias? A gente aprende. A gente aprende. A gente aprende com cada pessoa que passa na nossa vida. A gente aprende com cada pessoa que teve que conviver com a gente. As pessoas boas e as pessoas ruins. Por quê? Por que a gente aprende com as pessoas ruins? Porque essas pessoas estão ali, às vezes, para testar nossa paciência, para testar nossa humildade, para testar até onde vai a nossa caridade, a nossa bondade. Então, às vezes, a gente aprende a ser mais criativo por causa dessas pessoas que fazem a gente passar por alguma dificuldade, que a gente tem que contornar a vida para fazer com que isso seja um pouco mais fácil para nós, ou seja, sustentável, digerível para nós. E aí, a gente se torna mais criativo. A gente acaba estudando outra coisa, às vezes para se livrar de uma pessoa, né? Para ficar longe de determinadas pessoas que não fizeram bem para a gente acaba estudando outra coisa. E esse estudar outra coisa muda toda a nossa vida para o melhor. Então, essa pessoa que às vezes a gente falou foi uma pessoa ruim comigo e tudo mais, foi boa. Então, nada é por acaso. Perdão. Mas, isso não faz com que seja justificável a gente tratar mal alguém. Porque, então a gente vai impulsionar o outro a ser melhor. Não. A gente tem que impulsionar com o bem. Se alguém nos impulsionou com o mal, aí já é uma coisa dela. Mas nós não. A gente vai impulsionar com uma coisa boa, né, Damião? Sim, sempre, porque é aquilo que você disse, né? Se ela impulsionou pelo mal, o problema e aí também um grande desafio de aprendizado nosso é problema dela. Não, aquilo não tem que te afetar. A gente não vai conseguir resolver o problema de todo mundo inteiro. A gente não está aqui, não dá, não é essa a proposta. A gente primeiro tem que resolver o nosso, temos que os nossos desafios, os nossos perrengues, para depois poder ajudar um pouco, levantar um pouquinho, ajudar os outros. Mas primeiro o nosso lado. E algumas histórias como essas, né, quando surgem, deleta, é problema da pessoa, não é problema nosso, né? E aí eu vi, a Tati estava comentando, né, dessa razão, né, de fazer a sessão pipoca, é aquelas coisas que aí a gente pode até compartilhar. Se para você, quem está aí acompanhando toda semana, é um grande motivo de aprendizado e tudo, mas para nós também. Eu também adoro estar aqui com você, toda semana, falando de filmes que a gente vai assistindo e encontrando ali o caminho espiritual de cada um deles. Esse aqui, Não Estou Morta, esse aqui ficou prático. Quando a gente comecei a assistir, eu falei, pronto. Como assim? Os mortos vêm para contar suas histórias para ela, para que aquilo fique mais a sua despedida, né? A sua despedida disso. E aquilo, né? As pessoas vão começar a querer buscar dar reuniões mediúnicas. Gente, quantas vezes a gente não. Quem trabalha com esses trabalhos sabe que você vai encontrar as pessoas lá com suas histórias, com seus dramas, e aquilo, né? Não mudou para o outro lado, não é, é outra pessoa. Não é, gente. É a mesma pessoa com seus erros e acertos. Não mudamos o clique porque foi para o outro lado. Não. Por isso que é importante toda mudança que a gente constrói, né, Tati? Fazermos agora nessa existência e aproveitarmos as oportunidades, né, Tati? Sempre, aproveitar sempre as oportunidades. E uma coisa importante, que eu também estava falando aí de mediunidade, a gente não precisa da mediunidade para saber as histórias dos outros, né, gente? A gente não precisa da mediunidade para
entender a história do outro, para compreender o próximo, né? O filme, eu sempre falo filme, né? A série, ela trata de muitos temas. Ela vai falar de muitos temas sensíveis também. Ela vai falar de aborto, ela vai falar de perda, ela vai falar de muitos temas que vão fazer a gente também refletir o porquê da nossa vida. Então, isso é que eu acho interessante quando a gente conhece a história do próximo. Porque o que a gente pode utilizar isso também para nós aprendermos? Também para me modificar. Então, às vezes, algumas pessoas passam por muitas dificuldades. E eu não passo por aquela dificuldade. Eu não sei o que essa pessoa está sentindo. Eu não sei o que essa pessoa está passando. Né? Agora, eu posso ouvir essa pessoa, eu posso compreender essa pessoa, embora eu não saiba o que ela está passando, embora eu não consiga sentir o que ela está sentindo, a dor que ela está sentindo, mas eu posso auxiliá-la estando ao lado desta pessoa. Então, é uma série que é uma comédia que faz a gente refletir também sobre esse tipo de coisa. A gente falou aqui muito da mediunidade, mas tem gente que fala, mas eu não sou médium, mas eu não consigo ouvir ninguém, eu vou no centro para receber mensagem e não recebo. Gente, uma simples oração faz com que a gente se aproxime das pessoas que nós amamos. E isso de pessoas encarnadas ou desencarnadas. Tá? Então, uma simples oração faz com que nós nos aproximemos delas. Faz com que nós conversemos com elas mentalmente. A nossa ligação com os espíritos é mental, não é corporal. Né? Toda a comunicação mediúnica é mental. Então, quando a gente vê no Ghost, a gente já falou do Ghost aqui, se vocês quiserem, vocês mostram lá. Quando a gente vê no Ghost que o espírito do Sam vai até a médium, né, e entra na médium, isso não existe, isso é só no filme. Né? Toda a nossa ligação é mental. Então, a gente pode se conectar com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente gosta, através das nossas orações. Não é para a gente ficar pedindo as coisas para as pessoas que morreram, porque elas também precisam de paz, né, gente? A gente já pediu para elas o tempo inteiro que elas estavam aqui encarnadas, vocês vão querer morrer também e depois falar, putz, tem gente pedindo para eu ajudar no trabalho, tem gente pedindo para eu não sei o que. Gente, me deixa descansar. Vocês não peçam nada para mim, hein? Isso fique bem claro, ok? Vamos combinar desde já assina aqui. Assina aqui embaixo que para de pedir, hein, gente. É brincadeira, mas é verdade, tá? É verdade. Assina aqui. É verdade. Isso vale para todo mundo. As pessoas desencarnam, continuam sendo elas mesmas. Não se tornam seres mais evoluídos porque elas estão no outro plano. Elas só estão no outro plano. Então, elas também precisam seguir ali. Elas precisam seguir aprendendo, seguir também o seu caminho, trabalhando e seguir o seu caminho também na espiritualidade. Então, aquela coisa de segue a sua luz, né? Não é bem assim, mas é assim, né, gente? Deixa a pessoa seguir o caminho dela, tá? Assistam essa série. É divertida, é gostosinha de assistir. Os episódios são poucos episódios, né? Então ainda não tem tanta coisa. Talvez quando você já for assistir essa gravação, talvez já até tenha uma segunda temporada. Eu espero que tenha, porque eu vi aí em algum meio que eles estão pensando que já estavam começando a gravar uma segunda temporada. E que as histórias do próximo, que o sentimento do próximo, elas importam para nós. Então, tratar bem, ser gentis, vai fazer toda a diferença sempre para todos nós. Então, a gente fala em gentileza, aproveite e já deixa o seu like. Peguei vocês agora. Deixa o like, deixa o joinha aí. Indica para as pessoas, faz sua indicação também do que você quer que a gente fale aqui, que filme que você viu que você gostou, ou série, que a gente vai fazer a nossa análise espiritual aqui, tá bom? Toda sexta-feira a gente se encontra aqui e toda semana a gente se encontra aqui no canal da Diana Benites. Gente, um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.